Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto muito importante, onde ele nos fala sobre a redução de frações algébricas ao mesmo denominador. Inicialmente, nós temos que reconhecer quando que uma fração ela é dita algébrica. Bem, pessoal, nesse caso, uma fração será algébrica quando aparecer pelo menos uma letra no seu denominador. Aqui, então, nós temos dois exemplos, reparem. A dividido por A menos 1 e 2 dividido por A mais 1, sendo que em cada uma delas aparece a letra A no seu denominador. Detalhe importante, tá? Para a fração ser algébrica, a obrigação é que apareça a letra no denominador. Se vai de repente aparecer no numerador ou não, aí tanto faz, tá bom? A obrigação sempre é embaixo. Beleza. O que é reduzir uma fração, aliás, o que é reduzir duas frações quaisquer, pelo menos duas na verdade, né? O que é reduzir frações ao mesmo denominador? É você trabalhar de forma que elas possuam o mesmo valor numérico ou inclusive o mesmo valor algébrico para o seu denominador. E como é que a gente faz isso? Bem, deixa eu só te mostrar aqui rapidamente, tá? Como é que a gente faz para valores numéricos. Por exemplo, então, suponhamos que eu tenha 2/3 e 1/5. Neste caso aqui, reparem que em cada uma dessas frações, elas possuem um valor numérico de denominador diferente. E aí, como é que a gente faz para fazer essa redução? Nós iremos utilizar o nosso amigo MMC. Mas, como é que vai ser feita essa utilização? Bem, devido ao fato de esses números serem números primos, basta fazer o quê? Basta multiplicarmos os seus valores. Então, reparem, eu vou ter aqui de novo duas frações, sendo que 3 vezes 5 é igual a 15. Logo, então, cada uma dessas frações terá o denominador igual a 15. Agora vem a pergunta, como é que a gente faz, então, para achar o seu numerador? Gente, se eu só tenho aqui duas frações, o que eu faço? Eu multiplico uma dessas frações pelo denominador da outra. Então, por exemplo, vejam aqui. Se aqui eu tenho a fração 2/3 embaixo a 3, eu vou multiplicar por 5. Por que por 5? Porque é o denominador da outra fração. E a mesma ideia eu vou fazer para a segunda fração. Aqui nesse caso eu tenho 1/5. O denominador da outra 3 multiplica a fração por 3. Então, reparem. 2 vezes 5 é igual a 10. 3 vezes 5 é igual a 15, cujo valor já está aqui. Na outra fração agora, 1 vezes 3 é igual a 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Reparem que, então, fazendo isso, a gente consegue identificar que as duas frações agora, elas possuem o mesmo denominador. Obviamente que, como nós devemos multiplicar cada uma dessas frações pelo MMC, ou valor referente ao MMC, automaticamente os seus numeradores irão mudar de valor. Agora, eu vou utilizar essa mesma ideia para que a gente consiga reduzir frações algébricas. Pois, eu tenho aqui dois exemplos. Uma delas tem o denominador igual a A menos 1. A outra delas tem o denominador igual a A mais 1. Obviamente, até mesmo pela sua estrutura, reparem que são dois denominadores diferentes. Sendo assim, o MMC entre elas é A menos 1 vezes A mais 1. É a multiplicação de ambas. Agora, como é que a gente faz para determinar como é que vai ficar o seu numerador? Vou fazer a mesma ideia que eu fiz aqui, tá? Eu vou analisar a primeira fração, que é A dividido por A menos 1. Não se esqueçam que a multiplicação foi isso. Automaticamente, se esse meu denominador é A menos 1, eu vou multiplicar pelo elemento da multiplicação aqui do MMC, diferente de A menos 1. Logo, então, se eu tirar aqui o A menos 1, me sobra A mais 1. Sendo assim, eu vou multiplicar a fração todinha por A mais 1. A mesma ideia eu vou fazer com a segunda fração. Logo, devido ao fato de ela ter denominador igual a mais 1, dessa multiplicação eu esqueço o A mais 1. Quem nos sobra é o A menos 1. Então,
eu vou pegar esta segunda fração e multiplicá-la toda por a menos 1. Quando eu falo toda, pessoal, é você multiplicar o numerador e multiplicar também o denominador. Então, reparem, beleza, agora eu vou fazer a multiplicação. Como eu tenho que multiplicar essa fração todinha, esse a mais 1 multiplicará em cima e multiplicará embaixo. Sendo que, vamos resolver aqui a multiplicação. Como eu tenho multiplicação por parênteses, esse primeiro valor ele será distribuído, tá bom? Então, reparem, a vezes a ao quadrado. A vezes 1 é igual a a. Então, o nosso numerador é igual a ao quadrado mais a, pois esse numerador ele é o resultado da multiplicação desse monômio por esse binômio. Beleza? Agora, em relação ao seu denominador, reparem que eu tenho a multiplicação da subtração pela soma de dois valores. Sendo assim, a gente pode até inclusive recair no produto notável, tá? Que é a multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Se você de repente não sabe ou não lembra, pode acompanhar nossas aulas aqui no nosso conjunto de videoaulas, tá? Que nós temos aulas específicas em relação a produtos notáveis. Quando nós temos, então, pessoal, essa multiplicação da subtração pela da diferença pela soma de dois termos quaisquer, basta você pegar o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Sendo assim, reparem, a ao quadrado é igual a ao quadrado e 1 ao quadrado é igual a 1. Portanto, o denominador será a ao quadrado menos 1. Vamos agora para o segundo denominador. No segundo nós temos, então, a fração 2 sobre a mais 1, onde eu tenho que multiplicar essa fração por a menos 1, tá? E essa multiplicação se dará em cima e se dará embaixo. Analisando, então, o nosso numerador, reparem, esse monômio ele vai multiplicar cada elemento pertencente aos parênteses. Sendo assim, acompanhe aqui, 2 vezes A nós temos, 2 vezes A nós temos 2A, menos porque aqui é menos, tá? 2 vezes 1 igual a 2. Então, a multiplicação em relação ao numerador me dá 2A menos 2, que foi o que colocamos aqui em cima. Agora, como estamos reduzindo ao mesmo denominador, é óbvio que esse denominador da segunda fração ficará igual ao da primeira. Até porque, pessoal, reparem que é a mesma multiplicação. Só inverteu a ordem dos fatores. Mas, de acordo com a regra geral da multiplicação, a ordem dos fatores não alterará o seu produto final. Então, ao multiplicarmos a mais 1 com a menos 1, a gente chega também em a ao quadrado menos 1. Fazendo tudo isso, reparem que nós chegamos ao nosso objetivo final. Qual é esse objetivo final? É transformar essas frações ou reduzi-las ao mesmo denominador, que foi o que conseguimos aqui, tá bom? Então, nesta nossa aula, nós trabalhamos o assunto da redução de frações algébricas ao mesmo denominador, onde eu estou te mostrando primeiramente como é que a gente faz para reconhecer uma fração algébrica. Em seguida, te dei um exemplo de valor numérico, né? Apenas valor numérico, para que você compare e resolva e consiga reduzir frações algébricas ao mesmo denominador, utilizando com isso o MMC entre os seus valores de denominadores. Depois que você acha esse MMC, você divide esse valor pelo denominador, multiplica em cima e com isso você vai conseguir achar cada uma das novas frações, onde essas novas frações, elas sim terão o mesmo denominador. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.